tudo bem? Me chamo Gabriela Alves, sou monitora de Biologia e hoje a gente vai iniciar mais um conteúdo do SSA1 que se trata sobre citologia envoltório. Antes da gente falar sobre citologia, falar das células, falar do envoltório no geral, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria celular, certo? Bora lá. Teoria celular, ela foi proposta em 1838 pelos alemães Martins e Theodor. Aqui, ó, é Matias e aqui é Theodor, certo? Ele associou, né, que todos os seres vivos, eles são formados por célula. Ou seja, eu sou um ser vivo, então no meu corpo vai ter células. Se não tiver célula, é porque a pessoa não existe. Ele considerava assim. E as células provêm somente de células pré-existentes. Ou seja, a gente viu que lá na origem da vida, as células, elas se originavam de algum ser já pré-existente, certo? As células provêm somente de células pré-existentes. A célula é a única unidade básica e fundamental de todos os seres vivos. Ok? Então, falou de ser vivo, a gente tem que lembrar de quê? De célula. Um animal tem célula. Planta possui célula, porque planta também é um ser vivo. A gente tem célula, certo? Somos constituídos por células. Então, ele estudou, né? Antigamente, o microscópio era assim, ó, nesse estilo. Então, ele viu, nesse microscópio, não era tão moderno como hoje em dia, que existem dois tipos de células. Ele viu, ó, que são diferentes as duas. Uma contém um vacúolo e essa daqui não tem um vacúolo. Essa daqui apresenta clorofila, cloroplasto, que dentro do cloroplasto contém as clorofilas. E aqui ele viu que não tinha. Então, ele começou a estudar tudo isso. Aqui, ó, classificação celular. Ele classificou as primeiras células por seres unicelulares. Por que seres unicelulares? Porque só é constituído por uma célula. Olha aqui, ó. Micro-organismo formado por uma única célula. E era só encontrado em bactérias, cianobactérias, protozoários e leveduras. Ele só encontrava nesses quatro. Lembrando que quando a gente falar sobre seres unicelulares, é porque só apresenta uma única célula, ok? Aqui está, ó, uma célula. E aqui está a estrutura dela vista no microscópio. A gente pode ver que ela é um pouco diferente, certo? Mas essa célula é a mesma que essa, ok? E aqui estão as estruturas que vamos estudar durante a aula. Existem também as células pluricelulares. Por que pluricelular? Como o nome já fala pluri, vem do plural, então, mais de uma célula. Ou seja, organismo formado por várias células. Contém várias células dentro de uma única célula. Ok? Exemplo, animais, vegetais e cogumelo. Aqui é um exemplo de uma célula pluricelular. A gente pode ver que ela é cheia de organelas. A gente encontra a membrana celular, o nucleolo, que é essa bolinha aqui, ó, que está dentro do núcleo. A gente também encontra vacúolos, que são ar que tem dentro da célula, então ocorre um vácuo. Os lisossomos, o citoplasma aqui, ó, que as organelas estão dentro do citoplasma, que é um líquido. As mitocôndrias, o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático. Certo? Aqui é essa célula que ela é considerada pluricelular, vista dentro de um microscópio. Ela é assim. Organização celular. A gente viu que tem células unicelulares e células pluricelulares. Beleza? A gente também precisa entender e compreender que existem células eucarióticas
e procarióticos, certo? Pró. Células eucariontes possuem carioteca, certo? Ó, membrana e envoltório, ela possui organização e ela é rica em organelas. A gente pode ver aqui, ó, pode comparar, que aqui possui bastante organelas, se for comparar com essa daqui, que ela é procarionte. Então, as células delas, organelas, é mais estruturadas, é mais organizado. O núcleo está no meio, o nucleolo, a mitocôndria de lado. Então, ocorre uma organização entre elas. Ela possui a membrana envoltório em volta dela. Vai ocorrer o envoltório por uma membrana. E aqui a procarionte. A procarionte ela não possui carioteca. Ela é totalmente ao contrário, oposto do eucarionte. Procarionte não possui carioteca. Ela não é organizada. A gente pode ver que o cromossomo ele está todo condensado, está todo misturado, desorganizado. E ela é pobre em organelas. A gente pode ver que ela não apresenta tanta organela. Ela apresenta o quê? O nucleoide, as cápsulas, flagelo, porque ela precisa se locomover, os ribossomos contêm nas duas, só que aqui ó, tem o núcleo, o nucleolo, mitocôndria. Aqui a gente vê que só tem o nucleoide, que estão envolvidos os cromossomos. Lembrando, gente, que eucarionte é o oposto de procarionte. Por exemplo, se na eucarionte a gente encontra a célula organizada, desorganizada. Se aqui a gente encontra mais organelas, aqui contém menos organela. Lembrando, nunca esqueça que a membrana e envoltório está dentro da eucarionte. Dentro não, fora, ao redor. Quando a gente fala sobre célula eucariontes, a gente tem que lembrar que existe dois tipos. Gabi, qual é o tipo que tem? Então, existe a célula animal e a célula vegetal. Se a gente ver essa imagem, a gente vai perceber que um é totalmente diferente da outra. Mas, Gabi, o que é diferente nela? Só a cor? Não, gente. A gente pode ver que aqui apresenta um vacúolo, certo? Ou seja, uma grande quantidade de ar. Aqui, ó, a gente vê que ela não tem vacúolo. Aqui a gente vê que ela apresenta cloroplasto. Aqui ela não apresenta cloroplasto. Essa célula que apresenta o cloroplasto é justamente a clorofila, a tonalidade esverdeada das folhas das plantas, certo? Então, é por conta dessa célula. Ela ajuda nesse processo em tudo que tem a planta. Embora sejam células eucariontes, algumas diferenças podem ser observadas entre as células animais e células vegetais. Enquanto as células vegetais possuem uma parede celular rígida, possuem uma parede celular bastante rígida. A gente pode ver, ó, que ela é bem grossinha, certo? Apresenta um vacúolo desenvolvido e plastos. Nas células animais podemos encontrar os lisossomos e os centríolos. A única diferença daqui é o quê? Cloroplasto, o vacúolo, e aqui a gente encontra os lisossomos e o centríolo. Lisossomos e os centríolos, ok? Pronto. Entrando no assunto de envoltórios, porque antes de a gente tratar sobre envoltório, a gente precisa saber o que é uma célula. A gente precisa saber a estrutura dela e a gente precisa saber como ela é. Ok, não adianta a gente entrar no assunto de envoltório e falar o que é que se trata? O que é uma célula? E não saber do que é uma célula. Então, eu trouxe de lá atrás
o conteúdo de citologia para vocês saberem o que é uma célula procarionte, eucarionte, unicelular, pluricelular, certo? Para conseguir compreender uma parede celular. Celular, a gente sabe que vai envolver o quê? Célula. Mas assim, a gente não vai entrar em organelas hoje, certo? A gente só vai falar sobre membrana, parede, como é que funciona a entrada, saída, certo, gente? Então, bora lá. Parede celular. A parede celular, ela primeiramente, ela protege a célula, ou seja, aqui tem uma parede, certo? Aqui tem uma parede. Então, essa parede, ela está revestindo o tijolo, o cimento que vai ter aqui atrás. Ok, gente? Então, é a mesma coisa a parede celular. Ela vai proteger a célula. Beleza? Por exemplo, se não tivesse uma parede celular, as organelas seriam tudo soltas, sabe? Ia virar uma bagunça. Então, essa parede vai ajudar a revestir a célula, a proteger a célula. Aqui, ó, reforçando externamente, ou seja, externamente fora. Se fosse interna, seria dentro. Então, ela está protegendo na parte de fora. Aqui, ó, uma célula, ela está protegendo as organelas, parte de fora. A parede celular vegetal, ela é constituída por microfilamentos, certo? Microfilas de celuloses polissacarídicas imensas em uma matriz constituída por outros dois polissacarídeos, certo? A gente pode ver aqui, ó, que ela contém, ó, primária, fósseis. Bora lá. Ela é constituída por cadeias de glicídios e aminoácidos, certo? Localizada externamente envolvendo a membrana plasmática, ou seja, a parede celular, ela vem primeiro e depois vem a membrana plasmática, ou seja, a parede celular, ela vai estar revestindo a membrana plasmática, ok? Localizando externamente envolvendo a membrana plasmática e está presente em células vegetais, organismo procarionte, células eucariontes e célula fungi. Ok? Então, sempre assim, quando a gente falar sobre parede celular, ela está em todas as células, porque ela vai estar protegendo. Ok? Lembra de proteger, parede. Depois da parede, vem a membrana. Então, a membrana plasmática, ela desempenha diversas funções. A primeira função, delimita a célula separando o seu meio interno do meio externo, ou seja, ela vai selecionar, a membrana plasmática, ela vai selecionar quem vai entrar e quem vai sair da célula, ok? Aqui, ó, membrana plasmática, a estrutura dela é assim, também chamado de mosaico fluido, porque pela fluidez dela, ela recebeu esse nome. A gente pode ver que na membrana plasmática, ó, é constituída por carboidratos, proteínas, meio intracelular e meio extracelular. Como mostra aqui na imagem, bora ver. Aqui é o meio extracelular, porque vai vir de fora para dentro, e aqui é o meio intracelular, certo? Porque vai entrar. Por exemplo, ela é composta por carboidratos, glicolipídios. Quando a gente fala de glico mais lipídio, glicose mais lipídio, gordura, ok? Vai ser gordura com açúcar. Colesterol, falou de colesterol, a gente lembra também de gordura, né? Carboidrato, a gente lembra de massa. Proteína globular, a gente pode ver aqui, ó, proteína, glicoproteína, que é tudo isso daqui. Carboidrato, beleza? Glicoproteína novamente, colesterol. E aqui, ó, minha gente, proteína integral,
proteína periférica, ok? Tá na periferia. Aqui, ó, proteína de canal, proteína alfa-hélica, proteína globular. Então, a membrana plasmática, você tem que lembrar que ela vai selecionar quem vai entrar dentro da célula. Ela vai vir do meio extracelular para o meio intracelular. Bora lá. A membrana, ela protege a célula contra ações de diversos agentes. Por exemplo, um vírus. Para esse vírus entrar na célula, a membrana plasmática, ela vai tentar ajudar a fazer com que isso não ocorra. Beleza? Controla as substâncias que entra e sai, por isso que ela é chamada de seletiva, ou seja, ela vai selecionar quem vai entrar. Ela é importante, a membrana plasmática. Detecta sinais do meio externo, por exemplo, alguma substância aí estranha no nosso corpo. A membrana plasmática, ela vai ver e vai dizer, não, isso não vai entrar aqui. Então, ela vai tentar fazer com que aquela substância não entre. Mas se aquela substância for muito forte, ela vai entrar, certo? Esse corpo meio estranho. Mas é isso. Falou de membrana plasmática, a gente pode lembrar da nossa pele, certo? O suor. Porque o suor do nosso corpo, ele vai ser eliminado pelos poros. Mas também nada vai entrar, vai sair. Então, é a expulsão daquele corpo estranho que pode entrar na nossa célula, e a membrana plasmática, ela é seletiva, ela vai escolher se aquilo vai entrar ou se aquilo vai sair. Ó, em células vegetais coordenadas e síntese, e o agrupamento das microfibrilas da parede celular. Ou seja, a membrana plasmática, ela é lipoproteica, e ela consegue selecionar se vai entrar líquido, se vai entrar óleo, certo? Ela consegue, ela tem essa função. Especializações da membrana plasmática. A gente precisa saber de 3 itens no momento. Por enquanto, calma lá. Que é a zônula de oclusão, adesão, desmossomos. Oclusão. São barreiras que impedem a passagem de moléculas entre na célula. Ou seja, vai haver uma barreira, zona de oclusão, dentro dessa célula. Por exemplo, aqui é um pedacinho da membrana, vamos imaginar, né? De uma célula, na verdade. Vamos dizer que isso aqui é uma célula da nossa pele, um epitelial. Então, aqui está mostrando o núcleo, o complexo de Golgi, as mitocôndrias. E aqui, ó, nessa partezinha, a gente ampliou. Ampliou e a gente consegue ver a zona de oclusão. Ó, a forma da zona de oclusão, ampliou e pegou uma partezinha dela aqui, ó, para mostrar como é. Falou de zona de oclusão, a gente vai lembrar de quê? Que são barreiras que impedem a passagem de moléculas entre as células. Ou seja, vai impedir algumas moléculas que entrem na nossa célula. Um corpo estranho, sabe? Que nossa célula não vai reconhecer, então vai impedir que aquilo entre. Se a gente ampliar aqui, a gente consegue ver também, ó, nessa partezinha aqui, ó, ampliei, zona de adesão. Gabi, o que é a zona de adesão? Aumenta a união entre células vizinhas, mantendo justapostas. Ou seja, justaposta bem juntinha uma da outra. Então, ela vai manter essa união. A gente pode ver aqui as células estão juntinhas, uma com a outra, justaposta, certo? E aqui é a relação do que vai entrar, oclusão, certo? Junção comunicante. Comunicante. Quando a gente fala de comunicante, a gente lembra de quê? Comunicação, ok? Bora lá. Comunicante permite a comunicação entre células vizinhas. Outras células do nosso corpo, ela vai se comunicar, não vai falar, né, com ela, mas tipo, vai ver se realmente ela pode interagir uma com a outra. Então, ela se comunica com células vizinhas, ela está junta com outras células, se comunicando, trocando informação.
que é a mesma informação. E tem a desmossomo. Desmossomo aumenta a união de células vizinhas. Aqui, ó, desmossomo, a gente lembra de 10. Desmossomo, 10. Então, 10 é um número grande. Então, a gente vai lembrar de quantidade. Aumentar. Aumenta o quê? União de células vizinhas, ok? Comunicação, a gente vai lembrar de quê? Comunicar, falar, conversar. Então, ela vai interagir com outras células vizinhas. Adesão, aumento da união. Adesão, união. Certo? Oclusão, ela vai impedir. Oclusão, oclutar. Eu vou oclutar essa pessoa. Oclusão, ela vai impedir a passagem de moléculas, ok? E tem essa daqui, ó, que não está nessa imagem. Não está nessa imagem, mas tem a interdigitação. Interdigitação, que vem na sua cabeça. Propiciam uma melhor conexão das células entre si no tecido. A gente vê que a biologia tudo se encaixa, né, gente? A gente percebe que aqui, ó, desmossomo, lembra de quantidade, de comunicantes, a gente vai lembrar de comunicação, de falar. Interdigitação, a gente vai lembrar de conexão. Oclusão, a gente vai lembrar de impedimento. E adesão, a gente vai lembrar de união. Ok? Transporte da membrana. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre transporte da membrana. Transporte, a gente vai lembrar de conduzir. Ou seja, ela vai conduzir algo para a membrana ou a membrana vai conduzir para ela mesma. Bora lá. Ou o nosso corpo, né? Bora lá. O primeiro é transporte ativo, certo? Transporte ativo. Substância que se desenvolve em um solvente. Passa de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, é chamado de transporte passivo, ou seja, vai passar, ok? Aqui é um exemplo para facilitar. Porque se for isso daqui ocorre em célula, certo? Mas aqui é um exemplo para facilitar o entendimento de vocês. Não vai ter gasto de energia. E aqui, ó, passagem a favor de um gradiente de concentração do mais para o menos. Bora lá. Aqui tem uma solução e a gente pode ver que tem grande quantidade de gradientes. Ok? E aqui tem menos. Aqui é um solvente. Beleza, que tem uma grande quantidade. Vamos imaginar que a gente está dentro de uma sala e essa sala é pequena. A sala é pequena e contém 100 alunos. Tá todo mundo juntinho, com calor, ar-condicionado desligado. Tá todo mundo lá, todo mundo junto. E tem uma sala vazia, certo? Aqui tem uma sala cheia e aqui tem uma sala vazia. Então, essa quantidade de gente não vai querer ficar aqui. Ela vai querer ir para a sala vazia também. Ok? Para diminuir o calor e a quantidade de pessoas. Então, é a mesma coisa, ó. Do maior, o que tem mais gradiente de concentração, vai para o menos. Bora lá? Ó, passando para cá, a gente viu que dividiu, ó, igualou. Então, lembrando, passagem de um gradiente de concentração do maior para o menor. Ela não vai ter gasto de energia, ou seja, eu vou me deslocar, mas eu não gastei energia. Eu não fiz nada. Eu só me desloquei, ok? Então, lembra do exemplo da sala de aula. Tem uma sala cheia de alunos e uma sala vazia. Metade vai para a sala vazia, ou seja, do maior gradiente de concentração para o menor. Então, vai igualar. A mesma coisa é na célula. Membranas semipermeáveis. Ok? Bora lá. Transporte da membrana, o mesmo assunto.
a gente vai lembrar de difusão simples e difusão facilitada. Qual é a diferença de simples para facilitada? Simples é a passagem de um soluto que ocorre a favor de um gradiente de pressão, de concentração, através de uma bicamada fosfolipídio. Lipídio a gente lembra de gordura, certo? Acontece, por exemplo, com os gases respiratórios. Vamos, de novo, difusão simples, a passagem de soluto ocorre a favor de um gradiente de concentração. Difusão facilitada, a passagem de solução ocorre a favor de um gradiente de concentração, através de uma proteína que elas facilitam a permeases, ok? Acontece, por exemplo, em carboidratos, aminoácidos, que não possuem afinidade com bicamadas de fosfolipídio. Ou seja, difusão simples, aqui é um exemplo de difusão simples, que é uma passagem de soluto, ok? Uma passagem de soluto, a gente vê que tem uma maior quantidade que vai passar e vai ficar uma menor quantidade. E a difusão facilitada, que é entre os, como eu falei aqui, ó, os carboidratos e aminoácido. A difusão ela é facilitada porque, como o nome já diz, facilita. Então, ela vai ser mais rápida, ó. Vai abrir e vai entrar a substância e vai fechar. Ela abre e fecha, abre e fecha. Então, aqui, ó, nessa imagem, a passagem, ó. E aqui, ó, também proteína canal, proteína carreadora, ok? Então, elas estão passando pelos carboidratos da célula. E aqui é uma difusão simples. Ela passa por aqui, ok? Até chegar aqui. Transporte por osmose. Osmose, a gente lembra, tem muita gente, muito estudante, né, que chega e fala assim, eu vou absorver esse conteúdo por osmose. Osmose nada mais é que o quê? Um processo de difusão de água através de uma membrana semipermeável. Ocorre da solução menos concentrada para mais concentrada, ou seja, vai ser o contrário, da menos concentrada para mais concentrada. Então, a gente não vai utilizar o exemplo da sala de aula nesse daqui. Só no difusão, certo? Bora lá, difusão ativa. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Difusão passiva, transporte passivo. Transporte passivo, a gente vai lembrar da grande quantidade de pessoas dentro de uma sala para ir para uma que está mais vazia, ou seja, tem uma, como é que se diz? Tem uma boa quantidade em cada sala. Não, uma não tem mais e outra não tem menos. Não, vai ser igual uma com a outra. Então, vai ser o processo de difusão. Ok? E o transporte de osmose é o processo de difusão da água através de uma membrana. Ela vai do menor para o maior grau de concentração. Esse processo é um tipo de transporte passivo. Ele é um tipo, ele não é. Pois durante a osmose, as células não gastam energia. Elas não vão gastar energia. Ou seja, andei, não gastei energia. Solução mais concentrada está a um lado de uma membrana seletivamente permeável. E do outro lado, há uma solução menos concentrada. A gente pode ver aqui esse exemplo. Membrana semipermeável. Aqui, ó. A gente pode ver que ela tem pouco e vai para o que tem mais, ok? Osmose, pouco para o que tem mais. Moléculas de glicose, movimento da água, ou seja, a água vai fazer com que eles vão para o maior grau de concentração. Um exemplo na célula vegetal. Isotônico, bora ver. Isotônico é quando ela vai para dentro e volta, ok? Hipotônico, a gente pode ver ó, que ela só vai.
Ela tem mais facilidade para ir. Essa daqui tem para ir e para voltar. Essa daqui só tem para ir. Ela entra e sai da célula. E hipertônico, ela sai da célula e entra. Ela tem mais facilidade de sair do que de entrar. E aqui tem facilidade para os dois. Isotônico, hipotônico e hipertônico, certo? Aqui é o transporte da membrana. Transporte ativo, ok? O que é um transporte ativo? Soluto dos meios de menos concentrado, hipertônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. Vou voltar para a imagem. Aqui, ó. Isotônico, os dois têm a mesma concentração. Hipotônico é quando vai de menos concentrado para mais concentrado. E aqui de mais concentrado para menos concentrado. Hipotônico para o meio mais concentrado, ok? Soluto de menos concentração, hipotônico, para um meio de mais concentração, hipertônico. Haverá o gasto de energia que vai ser o ATP. É um exemplo da bomba de sódio mais Na e potássio. Bora ver. Nessa imagem, ela ilustra bem a bomba de sódio e potássio. Que é o quê? A saída, no caso, do sódio. Aqui, ó, ela vai ter gasto de energia. A gente já viu que na membrana, no transporte ativo, ela vai ter um certo gasto de energia. Ou seja, o sódio ele vai sair pelo carboidrato e o potássio ele vai tentar entrar. Pode ver, ó, sódio vai sair, potássio vai entrar. Sódio saiu, potássio entrou. A gente pode ver, ó, que aqui ela vai abrindo, justamente para o sódio entrar. Então, ela se abre e o sódio entra. Aqui é o sódio saindo, o potássio entrando. Ela saindo do quê? Do meio intracelular para o meio extracelular. Ok, gente? Transporte em blocos. Endocitose. Entradas de partículas na célula, tipos de fagocitose. Endocitose, na verdade. Ó, existe 3 tipos. Endocitose, fagocitose e pinocitose. Quando a gente trata de endocitose, a gente lembra de interno, né? Ó, entrada de partículas na célula, entrada. Endocitose, entrada de partículas dentro da nossa célula. Fagocitose. Quando a gente fala de fagocitose, é bom a gente lembrar de quê? De farinha, algo sólido. Fagocitose lembra de farinha. Pinocitose lembra de quê? Pinga, líquido. Ok? Então é o quê? A célula, ela ocorre entre partículas sólidas, por meio de formações de expansos citoplasmáticos, chamado de pseudopódios. O resultado final é a formação de uma bolsa chamada fagossomo. Ou seja, fagocitose, a gente lembra de farinha, algo sólido. Então, um exemplo de fagocitose, ó. Uma substância, que aqui, ó, é a membrana plasmática de uma célula. Ela vai pegar essa substância, fechou e colocou para dentro da célula. Ok? E quando ela já está dentro, ó, o endossomo, ok? Pseudopódios. E aqui é o processo da fagocitose numa membrana plasmática. Pegou aquela substância, agarrou dentro, ok? Pinocitose, a gente vai lembrar de quê? Pinga, bebida. Bebida é o quê? Líquido. Ocorre a entrada de partículas líquidas por meio de invaginação da membrana, formando um canal que se estrangula nas bordas, resultado na formação de pequenas vesículas chamadas de pinossomos. Ou seja, pinossomo a gente vai lembrar de
Pinga. Pinga é o quê? Líquido. Então, o líquido vai entrar, agarrou, entrou no citoplasma. A célula, a membrana plasmática, colocou na parte do citoplasma. E aqui é o endócitos, que é o quê? O que eu falei primeiro, endocitose. Endócitos, você pode ver, ó, que é a entrada de partículas nas células. Outras partículas que pode ser líquida, ou pode ser líquida, pode ser sólida. Ela vai entrar, a célula vai pegar, ok? Fechou, entrou. Aqui ó, tem uma capa de proteína, vesícula do recúberta, receptor. Esse receptor que vai receber essa endocitose, ok? E é isso, gente. A gente viu os tipos de transporte. A gente viu como é que se funciona o transporte ativo, o transporte por osmose, o transporte da membrana, né? Difusão simples, difusão facilitada, o transporte da membrana passiva. É bom que a biologia é o quê? Uma palavra, um significado. Então, a gente vê que não é difícil. Esse assunto não é difícil, é super fácil. Ó, especialização da membrana, a gente precisa saber qual é a principal especialização dela, o que ela faz, o que ela seleciona. Membrana aqui, ó, parede celular, certo? A importância da parede celular, que ela reveste, que ela protege as células. Principais diferenças de células animais e vegetais, que a gente falou logo no início, para a gente saber, né? O que é uma célula eucarionte, o que é uma célula procarionte. Classificação de células pluricelulares, unicelulares. A gente viu quem foram os primeiros pesquisadores a desenvolver, a pesquisar o que é uma célula, como ela é. E ela viu que todos os seres vivos são formados por células. Eles viram, né, na verdade. As células provêm somente de células pré-existentes. Ou seja, para a célula existir, vai ter que ter um ser humano, ok? E a célula é a unidade básica e fundamental de todo ser vivo. Ok. A gente vai agora para o primeiro exercício da nossa aula, que é o quê? Bora lá. A célula eucarionte viva Cadê? A célula eucariótica viva imundo microscópio, onde ocorre intensa atividade bioquímica, sendo delimitada por finíssimos envoltórios que resguarda o seu interior e seleciona materiais que entram e saem. A gente viu isso. Mantendo adequadas a condições internas sobre a célula. Escolha a alternativa correta. Essa questão, ela já caiu no SSA e está falando sobre membrana plasmática. Ou seja, bora para a letra A. A membrana plasmática é dinâmica e versátil. Seleciona materiais que por ela passa. Seus componentes mais abundantes são os fosfolipídios e proteínas. Certo. Agora, bora ver por que as outras estão erradas. Essa questão, ela está certa por quê? Porque a membrana plasmática, ela é dinâmica e versátil. Ok? Porque ela contém carboidrato, proteína, glicoproteínas, glicolicídios. Então, ó, seus componentes mais abundantes são o fosfolipídios e as proteínas. Ó, lipídios e proteínas, ok? É mais abundante, é o que mais aparece na célula. Então, essa alternativa está certa. Agora, por que a letra B está errada? Letra B está errada porque fala de quê? Mergulha-se uma célula animal em solução hipotônica, ela absorve água sem controle, aumentando o volume até estourar. Não. Negativo, minha gente. Não tem nem explicação. Errada. As células vegetais têm um envoltório externo delgado, resistente,
Semipermeável, denominado de membrana celulósica. Não, membrana plasmática. No citoplasma, encontramos as organelas que atuam como se fossem pequenos órgãos. Entre elas, temos o complexo de Golgi, diretamente relacionado com as relações de obtenção de energia. Não. Nas células procariontes, a carioteca delimita o núcleo em cujo interior há os cromossomos, com os genes que comandam as atividades internas. Também não. Vamos para mais uma questão. Bora lá. Assim. As formas pelas quais as substâncias estão sendo transportadas em A e B são, respectivamente, ele quer saber as substâncias, quais são as substâncias, os tipos de transporte, né? Que está levando a substância A e B. A gente viu que aqui, ó, está entrando na célula. Aqui, ó, substância em solução. A gente está vendo que está do maior para o menor, ok? Então, o A está entrando e o B está saindo. Ou seja, o maior, o que tem mais, está indo para o que tem menos. Gradiente de concentração do maior para o menor. Lembra da sala lotada? E do menor para o maior está saindo. Ok? Bora lá. Letra A. É um transporte ativo e transporte passivo? Não. Não é transporte ativo. Porque a gente está vendo que está vindo de mais concentração para o gradiente de menos concentração, certo? Bora lá. Letra B. Transporte passivo e difusão facilitada. Transporte passivo por quê? De maior concentração para menor concentração. Sala cheia de aluno, ele vai tentar ir para uma sala mais vazia, certo? Então, letra B, correta. Transporte passivo, do maior para o menor. E difusão facilitada, ou seja, está facilitando o espaço daqui, ó. Do menor vai para o maior, ok? Difusão e difusão facilitada não é. Transporte passivo e transporte ativo não é. Transporte ativo e difusão não é. E vamos para o último. A figura abaixo representa uma célula de uma planta jovem. A gente viu as células vegetais. Também tem as células fungi, que eu não coloquei, mas lembra muito as células animais, certo? As células fungi. Existem 3 tipos de células pluricelular. Fungi, animal e vegetal. Pluricelular porque contém mais de uma célula. Então, a figura abaixo vai apresentar células de uma planta vegetal. Aqui está o núcleo, essa bolinha. O vacúolo, que a gente sempre vai identificar uma célula vegetal a partir do vacúolo e dos seus cloroplastos, certo? Parede celular, e aqui tem uma membrana plasmática, ou seja, a membrana plasmática está dentro e a parede celular está revestindo a membrana plasmática. Parede, coisa dura, proteção. Bora lá. Considere 2 situações. Primeiro, as células mergulhadas numa solução hipertônica. Qual é a célula que ela vai ser mergulhada numa solução hipertônica? Você olhando assim. A célula mergulhada numa solução hipotônica. Dentre as figuras numeradas 1 a 3, quais representam o aspecto de células, respectivamente, na situação 1 e 2? Ou seja, a gente vê que a 3, ela se refere-se a célula mergulhada numa solução hipertônica, certo? Hiper. Ok? E aqui, ó, a solução mergulha numa solução hipotônica. Hipotônica 1. Ok? Gabarito letra D. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham absorvido, aprendido um pouco sobre parede celular, um pouco também sobre membrana plasmática, para depois a gente entrar no assunto de organelas.
E é isso, gente. Faz anotação, coloca as dicas, né, das palavras pra gente lembrar. Porque como biologia trata de palavras que não estão no nosso cotidiano, a gente acaba esquecendo. A gente não leva, sabe? A gente, poxa, não sei o que significa isso. Então, coloca um pouco do nosso dia a dia dentro da biologia. Fagocitose, farinha. Farinha é o quê? Sólido. Pinocitose, lembra de quê? Pinga. Pinga é o quê? Líquido. Então, isso ajuda a nossa aprendizagem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até outra aula.